Gente, eu recebi uma dúvida muito interessante da Pamela. Ela pergunta assim: uma criança de 2 anos com plagiocefalia anterior se desenvolveu no tempo certo, não tem nenhum atraso. Mesmo assim, é recomendada a cirurgia no caso de uma plagiocefalia anterior por uma cranioestenose verdadeira, um fechamento real da sutura craniana. Mesmo assim, é recomendada a cirurgia, uma vez que a assimetria não ficará 100%? Gostaria da sua opinião. Obrigada. Então, Pamela, sua pergunta foi muito interessante. Por quê? A cirurgia de correção de uma cranioestenose não é uma cirurgia estética, é uma cirurgia funcional. Porque as crianças com cranioestenoses, elas têm uma tendência e um risco de desenvolverem algum grau de hipertensão intracraniana, e essa hipertensão intracraniana ela pode se transformar em algum grau de déficit cognitivo ou até mesmo de perda visual. Então, quando a gente indica uma cirurgia de cranioestenose, é por uma indicação funcional. Obviamente, a característica do crânio alterado, deformado, ela vai acabar sendo corrigida também sob o ponto de vista estético. Na plagiocefalia anterior, o fechamento unilateral de uma sutura coronal, em que você vai ter uma assimetria crânio-facial, principalmente orbitária, com aquela órbita de Arlequim, a correção da plagiocefalia, eu já falei aqui em vídeos anteriores, é para mim considerado, na minha opinião, a correção mais difícil justamente por conta dessa assimetria, e o tratamento dessa assimetria é muito difícil. Mas numa criança que teve desenvolvimento normal, com 2 anos, sem nenhum tipo de atraso, será que vale a pena fazer essa cirurgia? E aí eu vou trazer uma informação muito importante para vocês. Não são todas as crianças com cranioestenoses de uma única sutura acometida que vão obrigatoriamente evoluir para uma hipertensão intracraniana. Cerca de 15 a 20% dos pacientes vão evoluir sim com esses déficits cognitivos, com alterações visuais e com atrasos de desenvolvimento cognitivo, atraso da fala, atrasos até motores. O que acontece é que quando a gente está avaliando um bebê pequeno, a gente não tem como prever e predizer qual será o bebê que terá ou não esse atraso. Sendo que é um atraso prevenível, a gente conseguiria reverter isso se a gente fizer a cirurgia no tempo correto. Então, o que a gente faz? A gente indica a cirurgia para que essa criança tenha um crescimento e um desenvolvimento normal. Mas pode ter crianças não operadas de cranioestenose que têm um desenvolvimento normal e nenhum tipo de atraso? Sim, pode. Por quê? Porque a medicina não é uma ciência exata. A gente não tem 100% dos casos de cranioestenose evoluindo necessariamente com hipertensão intracraniana e déficits cognitivos. Eu mesmo tenho pacientes que não operaram e estão com desenvolvimento bom, estão super bem, então assim, não é uma indicação precisa. Questionar a cirurgia sob o ponto de vista estético, considerando que a criança está com desenvolvimento normal, aí eu vou concordar com você, Pamela, que a gente realmente não indica esse tipo de cirurgia para uma correção estética, apenas para melhorar uma assimetria orbitária ou uma assimetria crânio-facial. Porque alguns casos de cranioestenose também são casos mais leves. Nem todos os casos de cranioestenose são casos graves. A gente tem trigonocefalias leves, a gente tem plagiocefalias leves, a gente tem braquicefalias leves e a gente tem os casos mais graves. E, obviamente, os casos mais graves, eles estão normalmente mais envolvidos com os casos de hipertensão intracraniana, e os casos mais leves podem não ter essa hipertensão intracraniana. Então, é uma pergunta super pertinente, mas é extremamente controversa. Então, Pamela, você que pediu a minha opinião, né, pensando em uma cirurgia de cranioestenose, que é uma cirurgia grande, com uma intervenção muito agressiva, né, com CTI, sangue no transoperatório e tal, qual seria a minha opinião nesse caso? O que eu posso dizer para você? Não sei. Por quê? Porque o seu filho pode estar muito bem, sem nenhum atraso aos 2 anos, mas eu não posso dizer com 4, 5 ou 6 anos se isso não vai evoluir e não vai progredir para algum grau de atraso, dificuldade de aprendizado, dificuldade para começar a ler, dificuldade na fala. Por quê? Porque é um quadro dinâmico. Ele pode estar bem e compensado agora e ao passar do tempo pode ser que não fique tão bem assim. Então, como eu já falei, é uma loteria, a gente não tem como predizer. A questão é você decidir não operar o seu filho sem saber se ele vai entrar
entrar nesse grupo que vai ter o déficit cognitivo ou não, e esse atraso ou até mesmo uma perda visual e uma cegueira. Então funciona quase como uma loteria, a gente não tem como predizer qual criança que vai evoluir dessa forma. Então você, como mãe, você vai deixar o seu filho correr este risco? Essa é a grande questão. Se você está com seu filho com 5, 6, 7, 10 anos, às vezes um adulto não operado que teve um desenvolvimento e teve uma vida normal, ótimo. Mas eu não tenho como dar uma opinião dizendo, ai, tranquilo, não opera não, porque tá tudo bem. Por quê? Porque ele ainda é muito novo e a gente não tem como avaliar de uma forma mais precisa esse grau, né, de perda cognitiva e de aprendizado numa idade tão precoce.